Visão sistêmica. Por que empresas sem visão sistêmica nunca prosperam? Gente, eu vejo isso todas as semanas. Eu vejo empresas que têm bons produtos, que têm um bom mercado de atuação, né? Um mercado que seria próspero, e elas não conseguem prosperar. E isso acontece porque essas empresas se auto-sabotam através do comportamento da sua liderança, que é refletido no comportamento de todas as pessoas na empresa. Então, essas empresas, elas têm uma guerra interna, elas não têm colaboração entre as pessoas, uma pessoa vai puxando o tapete da outra ou vai defendendo o seu interesse individual, como se ao defender o seu interesse individual essa pessoa estivesse salva. Então as pessoas pensam assim: eu vou salvar o meu emprego, eu vou defender a minha área, sem olhar a empresa como um todo. E isso se reflete em um clima organizacional pesado, se reflete em um ambiente de trabalho que causa burnout, onde as pessoas estão sempre estressadas, tensas e sempre tentando defender a sua posição, a sua área funcional, sem olhar para uma visão de futuro coletiva, sem olhar para oportunidades de mercado que tornariam essa empresa muito mais próspera. Mas para que isso aconteça, precisa existir a colaboração entre as pessoas, né, dentro do seu ambiente interno, e também a colaboração entre as áreas funcionais, né? Essas áreas funcionais, por exemplo, RH, logística, finanças, produção, marketing, vendas, etc, etc, precisam ter o mesmo olhar e remar todo mundo para o mesmo lado. Enquanto isso não acontece, essa empresa não prospera e não vai ter lucro. Bom, mas eu vou te contar tudo isso, como que a visão sistêmica pode ajudar e a sua empresa a ter lucro através da colaboração entre as pessoas. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos globais e digitais. E vou te contar tudo sobre visão sistêmica, porque eu fui treinada pela equipe de Peter Senge, professor do MIT, e através das ferramentas de pensamento sistêmico de Peter Senge, eu trabalhei numa empresa que aumentou a sua lucratividade em 500%. Então eu recomendo que você assista esse vídeo até o final e você absorva tudo que você pode absorver, porque as ferramentas de pensamento sistêmico são fantásticas e podem facilitar muito a colaboração entre pessoas e áreas funcionais e também aumentar a lucratividade aí da sua empresa. Agora a gente vai falar do erro invisível que os líderes não enxergam. Quando os líderes têm uma visão parcial do sistema e não uma visão sistêmica do que está acontecendo, eles vão olhar só dados e indicadores que dizem respeito à sua área funcional. Então, por exemplo, vendas vai pensar assim: como eu posso aumentar a venda? E daí vai começar a vender e prometer, por exemplo, prazos que a produção não consegue cumprir. E daí o que acontece, né? Esse vendedor, ele vendeu e ele diz assim: eu fiz a minha parte, né? Só que muitas vezes ele vendeu um produto que aquele cliente não vai receber dentro do prazo prometido, então ele não vai cumprir a sua própria palavra. E além disso, às vezes para vender, esse vendedor fez descontos que vão trazer problemas financeiros para a empresa, porque ao invés de vender com lucro, ele vendeu com prejuízo. Só que esse vendedor pensa assim: o meu papel é vender. Então assim, ó, eu vendo, vou vendendo. E as outras áreas funcionais que entreguem. E assim, ó, eu já ouvi de vendas, assim, eu não preciso me preocupar com lucro, né? Porque se preocupar com o resultado financeiro é uma preocupação da área financeira, não é minha em vendas, né? Quando você tem na empresa líderes que pensam na empresa como um todo, que pensam como as áreas funcionais podem colaborar, como a minha ação individual tem impacto no sistema como um todo, que é a empresa, eu vou conseguir ter lucro e colaboração. Quando a visão sistêmica fica ausente,
né? Eu vou ter competição, vou ter prejuízo, vou ter uma empresa com clima organizacional pesado, vou ter rotatividade, turnover, burnout, doenças ocupacionais e tudo mais que vocês podem imaginar. Por isso que eu sou tão fã das ferramentas de Peter Senge, porque elas mudaram a trajetória daquela empresa que eu citei antes, que teve um aumento de lucratividade de 500%, e mudaram a minha própria trajetória, né? Então, desde que eu aprendi as ferramentas de pensamento sistêmico, obviamente eu ampliei também a minha visão sistêmica. E assim, hoje, tudo que eu olho, eu penso sistemicamente, né? Então, por exemplo, você enxerga uma pessoa jogando um papel no chão, na rua, né? Você pensa assim, essa mesma pessoa vai depois reclamar que a cidade teve enchente. Só que ao invés de ela assumir a responsabilidade que ela jogou o papel no chão e esse papel foi pro bueiro, ela vai culpar o governo, né? Vai dizer assim, esse governo que não faz nada para prevenir enchentes, né? Então, assim, as nossas ações diárias, elas têm um impacto sistêmico. E nas empresas, quanto mais as pessoas estão conscientes desse impacto sistêmico, mais elas vão colaborar entre elas e mais elas vão ter ações sistêmicas que vão ampliar o lucro dessa empresa. Bom, mas se você ficou super interessado no assunto, eu queria te dar uma ótima notícia. Eu vou facilitar o treinamento online ao vivo, Visão Sistêmica na Prática. Como aumentar o lucro com colaboração? Esse treinamento vai acontecer nas noites de 5, 7 e 12 de maio, através da plataforma Simpla. Bom, as vagas são limitadas, então já vai lá e já garante a sua. Mas eu posso te dizer que os participantes desse treinamento saem muito satisfeitos porque eles aprendem ferramentas na prática e eles conseguem já mudar processos nas suas empresas imediatamente. Então, gente, aproveita essa oportunidade, que é uma grande oportunidade para você conseguir ampliar o nível de consciência das pessoas e dos líderes da sua empresa, e através dessa ampliação de consciência, você vai poder aumentar o lucro e a colaboração entre as áreas funcionais e as pessoas aí da sua empresa. E por que as empresas sem visão sistêmica não prosperam? Porque a visão sistêmica vai nos trazer a consciência necessária sobre o olhar para o sistema como um todo. Quando a visão sistêmica está ausente, você não tem as ferramentas certas, o que acontece é que é natural que cada líder e cada equipe vai olhar apenas para a sua área funcional. Então, por exemplo, produção vai preferir produzir o que é fácil de produzir e não necessariamente o que vendas consegue vender, né? Então, assim, ó, eu já vi numa empresa, por exemplo, que existia um problema financeiro, né? E o gerente financeiro, ao olhar as contas da empresa, exclusivamente as contas, sem pensar sistemicamente, ele cortou o orçamento de combustível dos vendedores. Então, esses vendedores não tinham como sair para vender, né? E daí, claro, se eu não vendo, eu pioro o meu resultado financeiro, né? E ao longo do tempo, a empresa acaba deixando de existir. Então, assim, ó, é muito importante que, por exemplo, o financeiro olhe para vendas, olhe para a gestão de pessoas, olhe para a produção, olhe para marketing, para logística, etc., antes de tomar uma decisão. E essa decisão deve ser sistêmica. Mas a maior parte dos líderes foi ensinado desde a escola a dividir o sistema em partes, né? Então, se a gente pensar na escola, a nossa aprendizagem é dividida lá em matérias, né? Então, assim, matemática está desconectado de história, que está desconectado de geografia, que está desconectado de português, que está desconectado de inglês e assim por diante. E as empresas começaram a fazer isso também, dividir os assuntos em departamentos, muitas vezes esquecendo que esses departamentos eles precisam estar interligados para que as melhores decisões sejam tomadas e implementadas para que a empresa possa ter lucro.
Então, o lucro necessariamente vem através da ampliação de consciência dos líderes e da colaboração entre as áreas funcionais e entre as pessoas. Sem esses elementos, você pode até ter um lucro temporário, mas você não vai ter prosperidade, né, ao longo do tempo aí na sua empresa. Bom, gente, vocês estão vendo que o assunto é muito interessante, né? Então fica aqui comigo até o final, porque a gente tem muito mais ainda para conversar. Agora a gente vai conversar sobre a mentalidade sistêmica dos líderes que prosperam. Eu sempre gosto de estudar os líderes que prosperam, os líderes que têm sucesso, e não os líderes que estão lá presos numa mentalidade de escassez, né? Porque quando a gente estuda as pessoas de sucesso, a gente se inspira e segue o modelo delas, né? O exemplo delas. Quando a gente estuda líderes escassos, a gente entende as causas da escassez, mas não sabe para onde ir, né? Como se tornar próspero. Então, por isso que eu gosto de estudar modelos de sucesso. Bom, e quando a gente fala dos líderes que prosperam, que têm visão sistêmica, esses líderes, eles usam várias disciplinas de Peter Senge, né? Então, uma delas são os modelos mentais. Então, esses líderes, eles vão examinar constantemente quais são as suas crenças, quais são os seus modelos mentais, de que forma eles estão pensando, porque eles sabem que essas crenças e esses modelos mentais vão influenciar na forma como eles pensam, sentem e agem. E a gente já viu que a prosperidade é o alinhamento entre essas três dimensões. Além disso, esses líderes que prosperam, eles sabem que eles precisam ter uma visão compartilhada. Então, para a gente saber para onde a gente está indo e colocar energia nesse sentido, a gente precisa construir uma visão de futuro, mas essa visão de futuro deve ser compartilhada. Então, todas as pessoas da empresa devem compartilhar dessa visão para que todo mundo comece a remar para o mesmo lado. E existem técnicas para fazer isso, que inclusive eu vou ensinar lá no treinamento do Simpla, né? Além disso, a gente também precisa utilizar ferramentas de aprendizagem coletiva, né? Então, a aprendizagem em equipe, para que a gente possa, todo mundo na empresa, aprender, mas olhando para o todo, né, de forma coletiva, para que a gente possa ter ações sistêmicas, né? Então, ao invés de vendas decidir ou tomar decisões que interessam apenas a vendas, vendas começa a tomar decisões que interessam a empresa como um todo. Produção, ao invés de tomar decisões que interessam só a produção, vai começar a decidir, tomar decisões e ter ações sistêmicas que interessam a toda a empresa e que fortalecem essa empresa, né? Peter Senge também nos traz a maestria pessoal, o domínio pessoal, né? Que é a capacidade que um líder ou uma pessoa tem de gerenciar as suas emoções, de ter o domínio pessoal, maestria pessoal. E existem técnicas para fazer isso, né? E quanto melhor você consegue trabalhar suas emoções e desenvolver a sua autoconfiança, mais você vai estar preparado para prosperar e para pensar sistemicamente e viver sistemicamente, né? E como não poderia faltar, também os líderes que prosperam, eles sabem utilizar o pensamento sistêmico, que são as ferramentas de Peter Senge, para que a gente possa desenhar gráficos que nos mostrem o que está acontecendo no sistema, né? E os líderes prósperos, eles fazem isso, eles olham para a cultura da organização, eles olham para a empresa como se eles estivessem num helicóptero. Então, eles vão olhar a situação de cima, olhando todas as variáveis interligadas ali do sistema. Parece complicado, mas não é. Tudo é uma questão de treinamento e de prática. E líderes prósperos sabem que quando eles ampliam o seu nível de consciência, eles ampliam o seu olhar sistêmico, eles conseguem resultados com muito mais facilidade.
Bom, antes da gente continuar, eu queria te dizer que eu deixei lá no blog da Synchrony um artigo chamado Visão Sistêmica nas Empresas, o segredo de Peter Senge. Gente, esse artigo está muito legal, vale muito a pena acessar. E você encontra, eu vou deixar o link desse artigo na descrição, nos comentários desse vídeo. E lá no blog da Synchrony você encontra outros artigos, outros vídeos em synchronyconsultoria.com.br. Então já vai lá e já faz uma visita que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, agora vamos falar do lado emocional da visão sistêmica, né? Porque quando a gente fala de visão sistêmica e de colaboração e de domínio pessoal, né, e de aprender a gerenciar as suas emoções, quanto mais você implanta ferramentas de pensamento sistêmico ou de visão sistêmica na sua empresa, mais você vai melhorar o clima organizacional, porque as pessoas começam a entender o que está acontecendo na empresa. Você melhora a colaboração entre as áreas funcionais, você aumenta a transparência na comunicação, você tem muito mais diálogo olhando para a empresa como um todo, ao invés de ter um monte de conflitos entre áreas que estão olhando a sua área de forma isolada, ao invés de sentir que participam de um grande time onde uma área funcional vai colaborar com a outra, né? E assim, ó, quem já trabalhou num ambiente sem visão sistêmica sabe o quanto isso é pesado, né? Então, assim, você vê ali que as pessoas, elas começam até a faltar com a verdade, com a integridade para defender o seu interesse individual. E isso é muito ruim, né? E no fim, todo mundo acaba perdendo, né? Então você vê assim que as pessoas se desgastam, né? Ao invés de estarem se ajudando, trabalhando em equipe, colaborando, conversando, dialogando, chegando ao melhor resultado para todas as pessoas, né? Ao invés de ter aquela guerra de egos horrível, né? Que faz as pessoas irem embora aí da sua empresa, né? Porque não existe colaboração, não existe um ambiente saudável e os melhores talentos acabam indo embora. Bom, mas para isso não acontecer, eu queria te falar de uma grande oportunidade que é o LGE Synchrony, o nosso curso online Liderança de Gerações Engajadas da Synchrony, aonde eu trago as melhores técnicas do mundo para que você possa desenvolver as diferentes gerações no trabalho, liderar as diferentes gerações no trabalho, em especial a geração Z. Então, o LGS Synchrony está à venda em 188 países. Então, se você estiver me assistindo de fora do Brasil, você também pode participar do nosso programa. E você vai ver que é um programa com ferramentas muito aplicáveis ao dia a dia de qualquer organização, de qualquer equipe. Então, as aulas são gravadas. Então, eu queria te convidar para se inscrever hoje mesmo, porque daí você já pode colocar em prática hoje mesmo na sua equipe e já começar a ter resultados extraordinários. Bom, você encontra as informações sobre o LGS Synchrony na descrição dos comentários desse vídeo e também no site da Synchrony, em synchrony.com.br. Estou te esperando dentro do LGS Synchrony. Bom, e como colocar a visão sistêmica em prática aí na sua empresa? Primeiro, você precisa aprender as ferramentas de pensamento sistêmico, né? Você e os líderes da sua empresa, para entenderem como as ferramentas de pensamento sistêmico podem te ajudar a enxergar coisas que você não enxerga hoje. Porque para você sair de um olhar isolado de uma área funcional para a visão do todo, você precisa necessariamente ampliar o seu nível de consciência, ampliar o seu olhar, e as ferramentas vão te ajudar a fazer isso. Além disso, você vai passar ao invés de buscar uma solução isolada, você vai buscar qual é o ponto de alavancagem. Então, assim, a gente chama de ponto de alavancagem qual é o ponto do sistema, independente da área funcional, que ao ser alterado, a gente vai ter o maior impacto para o sistema como um todo. E você, através de uma ação simples, muitas vezes, você vai ampliar o lucro de forma significativa.
E tudo isso acontece através de respeito, de diálogo e tudo mais. Gente, então vale muito a pena investir aí nas ferramentas de pensamento sistêmico, porque é um investimento que acaba retornando para a sua empresa rapidamente se as ferramentas forem bem aplicadas. Bom, e se a sua empresa precisar de ajuda para fazer isso, eu queria te convidar para visitar o site da Synchrony, synchrony.com.br. Então, a gente faz treinamento em pensamento sistêmico, a gente faz consultoria, mentoria. Então, a gente tem vários programas na Synchrony que podem te ajudar. E a gente tem experiência internacional no assunto, né? Então, eu queria te convidar para visitar o nosso site. E se você é pessoa física e tem interesse em se desenvolver, a gente tem várias mentorias, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? Então você pode fazer um contato com a gente tem, por exemplo, mentoria em liderança e prosperidade, que pode te ajudar a prosperar como líder. E a gente também tem mentoria de carreira. Então, se você está aí meio perdido na sua carreira, a gente pode te ajudar também. Bom, e eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Já deixa seu comentário aqui também, como vai a visão sistêmica da sua empresa. Deixa seu comentário aqui que eu quero saber e eu vou adorar ler e responder. E eu queria te convidar também para deixar um hype nesse vídeo, porque os hypes ajudam muito esse canal a crescer. Muito obrigada, até a próxima!